O perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, na forma do Instituto da Graça, deu origem a uma série de especulações sobre as possíveis atitudes do Supremo Tribunal Federal. As especulações são alimentadas por ações da extrema-esquerda, que sempre questiona todos os atos do presidente junto ao Supremo e quase sempre é celeremente atendida, e pela velha imprensa, que apresenta supostas posições de ministros anônimos e aposta na narrativa de que a Corte deve se posicionar politicamente. Em resposta a essas narrativas, diversas personalidades de áreas diferentes manifestaram suas opiniões sobre a graça concedida e sobre a necessidade de um perdão, apontando que houve uma condenação inconstitucional baseada em procedimentos irregulares. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, apontou: a atitude do presidente da República em relação ao Supremo Tribunal Federal tem por objetivo principal o respeito à Constituição. Isso representa, em suma, a valorização da democracia e seus princípios. Desrespeitá-los abre as portas para o personalismo e para a insegurança jurídica. Brasil acima de tudo. O engenheiro Roberto Mota resumiu: o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro existe em todas as democracias, é ato discricionário do presidente, não tem limitação, pode ser concedido a qualquer momento no curso do processo. O resto é mimimi ideológico, provocação incendiária e desinformação deliberada. Mota acrescentou: por mais absurda e inconstitucional que seja uma decisão judicial no Brasil, ela sempre encontrará um número enorme de juristas, entre aspas, que a apoiem e justifiquem. Aqui foram criados o direito à la carte, no qual você só aplica a parte da lei que lhe favorece e ignora o resto, e o direito quântico, que possibilita tomar ao mesmo tempo decisões opostas e contraditórias pela mesma corte com base na mesma lei. Aqui está uma pista para entender a razão de tanta inovação jurídica. O Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta somados. O especialista em segurança pública Fabrício Rebelo ironizou: dica jurídica gratuita para os que estão saltitando em busca de inconstitucionalidades no decreto governamental. Sendo a graça modalidade de indulto individual, isto é, pessoal, dizer que viola o princípio da impessoalidade chega a ser meio ridículo. Poupem-se dessa vergonha. A jurista e deputada estadual Janaína Pascoal disse: ao que parece, os analistas estão mais preocupados em discutir a eventual inelegibilidade do deputado Daniel Silveira do que em avaliar as inúmeras irregularidades do julgamento e a pena desproporcional alcançada. Tivesse o deputado sido condenado por ameaça ou mesmo por crime contra a honra, as penas a que todos os mortais estão sujeitos, nada disso estaria acontecendo. Mas ele foi condenado por crimes aplicáveis a quem pega em armas para destruir o Estado Democrático de Direito. Será que os indignados com a graça concedida não param para indagar como um vídeo rende quase 9 anos de reclusão? Eu não gosto do estilo do deputado Silveira, não compactuo com o esdrúxulo vídeo, entendo que compete à Câmara decidir sua punição e, em havendo interferência do Poder Judiciário, penso que ele teria direito a um julgamento conforme a lei e penas proporcionais ao fato. Como o mesmo vídeo pode ser, a um só tempo, crime de atentar contra a democracia e crime de coação no curso do processo. Ou é um ou é outro. Janaína Pascoal acrescentou: toda a raiva reside no fato de o presidente ter frustrado expectativas agindo nos exatos limites da lei e da Constituição Federal. O investidor Leandro Russell apontou: homicídio não qualificado produz penas menores nos tribunais brasileiros do que a imputada pelo Supremo ao Daniel Silveira por algo que ele falou. O julgamento é absurdo em todos os sentidos. É exatamente para casos como esse que existe o perdão presidencial.
A escritora Cláudia Wilde respondeu: como advogada, fiz vários júris em que meus clientes tiveram pena inferior a 9 anos. É tudo uma aberração jurídica, tratada pelos humanistas, entre aspas, como normalidade. A jurista Ângela Gandra disse: interpretar a Constituição não significa mudar a lei. O artigo 88 é claríssimo, conferindo um poder exclusivo outorgado pelo Constituinte de forma absoluta. O ato do presidente, além de fortalecer a democracia, abrindo caminho para a nossa liberdade, deixa evidente sua têmpera. A procuradora Tameia Danelon apontou 10 problemas no julgamento de Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal. Ouça. Minha análise sobre o caso Daniel Silveira em 10 pontos. 1. Imunidade parlamentar. Ele não poderia ser preso, processado e condenado por crimes cometidos pela palavra por conta da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que abrange as opiniões, palavras e votos. 2. Quebra de decoro. Devido ao excesso de sua fala, configuraria quebra de decoro parlamentar a ser apreciada apenas pela Câmara dos Deputados. 3. Não havia flagrante. Parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. O fato do vídeo estar no ar não o torna o crime em flagrante. Os crimes também não são inafiançáveis, pois posteriormente foi concedida fiança. 4. Prisão em flagrante dura apenas 24 horas. No prazo de 24 horas, o preso em flagrante deve ser solto ou sua prisão convertida em prisão preventiva. Como deputados não podem ser presos preventivamente, ele deveria ter sido solto e não ficar preso em flagrante por meses. 5. Não cabimento de tornozeleira. Essa medida cautelar visa substituir uma prisão preventiva, mas como deputados não podem ser presos preventivamente, também não caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Análise da Câmara. A Câmara dos Deputados deveria analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, tornozeleiras e outras ao parlamentar. 7. Cerceamento à liberdade de expressão. Ninguém pode ser tolhido em utilizar redes sociais e conceder entrevistas, principalmente os parlamentares, pois a função precípua desse cargo é parlar. 8. Não há multa diária no processo penal. Não há essa previsão no rol das cautelares diversas da prisão. O descumprimento de medida cautelar poderá ensejar a prisão preventiva e não multa diária, mas deputados não podem ser presos preventivamente. 9. Impedimento de réu acompanhar seu julgamento. Ninguém pode ser impedido de acompanhar seu próprio julgamento sob pena de violação do princípio constitucional da ampla defesa. 10. Suspeição de juiz. O ministro que é vítima de um crime não pode ser o julgador diante da suspeição e também da violação do princípio acusatório. O Clube Militar, em nota assinada por seu presidente, general Eduardo José Barbosa, classificou o julgamento de Daniel Silveira como político, inconstitucional e imoral, afirmando que o perdão concedido ao deputado restabeleceu o Estado de Direito. Ouça a nota. Na noite do dia 20 de abril, a nação assistiu atordoada a um julgamento político, inconstitucional e imoral, com o intuito de cercear o sagrado direito universal da liberdade de expressão, fundamento pétreo de uma democracia. Felizmente, no dia seguinte, respaldado em vontade popular, referendada na eleição de 2018, um decreto presidencial legítimo e fundamentado em preceito constitucional restabeleceu o Estado de Direito, constantemente ignorado por alguns ministros da Suprema Corte, com suas interpretações parciais e antipatrióticas, alinhadas com o pensamento de políticos de esquerda que insistem no retorno ao poder de criminosos, mas que não convencem nem o pior estudante de direito. Lamentável termos no Brasil ministros cujas togas não serviriam nem para ser usadas como pano de chão pelo cheiro de podre que exalam.
Parabéns ao Brasil por comemorar seus 522 anos de descobrimento, com renovada esperança de que a verdadeira democracia há de prevalecer. Brasil acima de tudo. O deputado federal General Girão Monteiro comentou: sou sócio do Clube Militar desde cadete, estudo a história do Brasil e me orgulho por saber que nosso clube sempre se posicionou nos momentos difíceis de nosso país. Parabéns, General Eduardo, nosso atual presidente, por manter a tradição. Esse STF está rasgando o livrinho. O jornalista Vinícius Mariano afirmou: presidente do Clube Militar sobre ministros do STF. Togas não serviriam nem como pano de chão pelo cheiro de podre que exalam. O STF está desmoralizado com a sociedade inteira. Apenas os totalitários de esquerda e os liberais que têm desprezo pela liberdade o aprovam. O senador Eduardo Girão afirmou: o deputado federal Daniel Silveira deveria ter sido punido, mas obviamente com a observância rigorosa do devido processo legal do país. Mas verdade é que a maioria dos membros de nossa Corte Suprema, infelizmente, se perdeu em insistir neste inquérito inconstitucional. Não é de hoje que alguns ministros têm extrapolado em suas prerrogativas e têm proferido decisões esdrúxulas, recheadas de arbitrariedades, promovendo a impunidade e até incoerências injustificáveis, como em casos similares, com conotações político-partidárias distintas. Sou da filosofia que os fins não justificam os meios e um erro não justifica um outro erro. O Senado, que deveria agir pela competência que a Constituição lhe confere, tem se omitido e assiste de camarote à sanha de um poder flagrantemente acima do outro, causando desarmonia e não fazendo existir a tal importante independência entre eles. Mas tenho fé e esperança que o bom senso e a reflexão vão prevalecer mesmo após todas essas tribulações. E isso será possível a partir de um diálogo franco e respeitoso entre as autoridades desta abençoada nação brasileira. Que Deus nos guie e conduza nos caminhos da paz. Vamos orar, vigiar e agir, para que o bem comum seja a premissa das ações das lideranças do Brasil. O senador Jorginho Melo rebateu críticas de Renan Calheiros e disse: Renan critica indulto e passa vergonha novamente. Mais sujo que pau de galinheiro, o picareta do Renan, que tem medo do STF, pela penca de processos que enfrenta, só envergonha o Brasil. Ao conceder o indulto ao deputado Daniel Silveira, o presidente Bolsonaro só está fazendo justiça, defendendo a liberdade de expressão de um parlamentar eleito democraticamente e o direito de opinião de todos nós. O Congresso Nacional precisa parar as arbitrariedades do STF. Temos que cobrar os presidentes das duas casas para que tomem medidas. A deputada Bia Kicis consultou o constitucionalista Ives Gandra Martins, que apontou a constitucionalidade do decreto. O jurista apontou: o Supremo pode decidir. A competência é absoluta do Supremo para decidir, mesmo errando. E o presidente da República tem o direito de indultar, com competência exclusiva e absoluta. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje são 22 de abril, eu estou aqui com o nosso professor Ives Gandra Martins, o maior constitucionalista vivo do Brasil. Professor, eu queria te fazer uma pergunta. O indulto, esse decreto de indulto assinado pelo presidente Bolsonaro, no caso do Daniel, o que o senhor tem a dizer sobre isso? É muito simples, eu quero deixar claro o seguinte. Eu comentei com São Celso Braços, mais de 10.000 páginas, de 88 a 98. Sobre o indulto, essa parte ficou a meu cargo, não do Celso. O Celso mete o Poder Judiciário e o Poder Executivo. No artigo 84, que diz respeito às competências exclusivas do Presidente da República, tem no inciso 12 manifestação de que cabe ao Presidente da República conceder indulto, consultando, se necessário, outras pessoas, sem estar subordinado a essas outras pessoas. É um princípio amplo que nós chamamos de princípio de perdão, que vem da tradição de diversos países, vem da tradição de priscas, tinha-se nos códigos mais antigos, o próprio Pilatos utilizou isso, de soltar Barrabás, todos os monarcas absolutos têm direito de perdoar, com o Poder Judiciário, com os monarcas absolutos, era sempre um poder subordinado. As constituições democráticas adotaram o princípio. Nos Estados Unidos, pode o presidente individualmente, na hora em que o cidadão está para ser condenado, ainda apresentar indulto perdoando. Ora, aqui nós temos o indulto como um pedido, o direito de conceder o perdão, e só do presidente da República. O que há na lei infraconstitucional fala-se graça. O presidente deu cuidado no decreto, fez o decreto e pôs entre parênteses indulto, para mostrar que ele está fazendo a aplicação do artigo 84, inciso 12, isto é, o seu direito. A meu ver, foi o que eu sempre escrevi, respeitando todas as opiniões contrárias, mas é o que eu escrevi e estou absolutamente convencido que é o caminho correto da interpretação, porque participei dos debates constituintes, de audiências públicas em dias constituintes, fui companheiro do Bernardo Cabral durante os 20 meses da Constituinte. Algumas vezes eles assinam palestras, inclusive a Alice Guimarães assinam palestra minha sobre parlamentarismo. Então, naquele período eu vivia aquele ambiente. E sei perfeitamente que foi esse o sentido. Se nós pegarmos os debates da Constituinte, nós vamos ver como é que foi aprovadas as competências exclusivas do presidente. Quer dizer, não depende do Supremo concordar. Resultado. O Supremo pode decidir. Competência absoluta do Supremo decidir, mesmo quando erra, mesmo quando é equivocada. Isso Oscar Correia, saudoso amigo, brincava, nós somos aqueles que temos o direito de errar por último. Certo. Erram também. Mas o seguinte, mesmo errando é o que vale. E o presidente da República tem o direito de indultar competência exclusiva e absoluta. O próprio Supremo já disse naquela questão em que o próprio Luiz Roberto Barroso pretendia que os que estavam subordinados, que estavam sendo julgados pela Operação Lava Jato,
não poderiam gozar de indulto, que o presidente tinha dado, o presidente Temer. O Supremo fez a revisão dessa decisão, disse, pode conceder sempre. Agora, o que é os argumentos que eu utilizo? Só poderia ser coletivo, teria que ser no Natal. Não é verdade. Como o Supremo não diz o tempo, como é, se tem que ser coletivo, não coletivo. O princípio geral é o direito de perdoar, e pode dar individualmente. E utilizando o que ele chamou do direito de graça, isto é, o direito de perdoar também, ele fez por um decreto. Como o Supremo disse que não precisava haver tempo, pode ser a qualquer tempo, não precisa estar o processo encerrado, e que ao mesmo tempo a pena maior, uma vez concedida e afastada, todas as penas menores seguem o principal, que é a pena maior, que é o perda de liberdade, e de exercer a sua função. Então, data máxima vem de todos os poderes, daqueles que formam. É que eu escrevi há 30 anos atrás e continuo com a mesma convicção aos 87 anos. De uma maneira Bia, não sei o que vai acontecer. Mas o presidente está correto, usou a sua prerrogativa constitucional. Aconteça o que acontecer. Os próximos acontecimentos que virá a ser a sequência desse conflito, que já entraram em diversas ações do Supremo, eu continuo com minha interpretação. E continuo entendendo que há competências absolutas do Judiciário e competências exclusivas. E entre as competências exclusivas do presidente, sem qualquer restrição, está o direito de conceder. Obrigada, professor.